Senhor Jesus, neste momento de luz, de paz, em que vamos tomar conhecimento de mais um trabalho voltado para a caridade desinteressada, para o bem e para o amor, te pedimos para que inspire Merlânio, Raquel, para que possam passar para nós amor, carinho, para que possam tocar os nossos corações, nos dar forças e com o exemplo que eles vivenciam no Hospital de Câncer, possam nos ajudar a que nós tenhamos ainda mais vontade de viver, amor pela vida, paz e felicidade. Abençoa os dois, abençoa a todos nós, que nesta tarde possamos receber as tuas vibrações de paz, a presença amiga dos espíritos superiores, nos inspirando e nos apoiando. E que, Senhor, os espíritos sofredores que aqui estão sejam aliviados de suas dores, atendidos nas suas necessidades. E que as pessoas que aqui estão sobrecarregadas, enfermas, também saiam daqui mais tranquilas, mais harmonizadas e mais aliviadas. Abençoa também, Senhor Jesus, esta casa que é hospital, que é escola, que é um abrigo para todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. E com esta prece, iniciamos a reunião e passamos a palavra ao nosso irmão Merlânio Maia. Boa tarde a quem eu não dei ainda boa tarde. Eu vou falar um pouco, vou historiografar esse trabalho da gente, falar sobre o livro. Em seguida, Raquel vai dar continuidade e ela fala sobre mais a parte doutrinária. E a gente canta no final as músicas que a gente canta lá no hospital, para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho, da importância dele. Pois bem, no ano de 1998, eu tinha deixado a diretoria da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, MEBEM, na União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha. E naquela oportunidade a gente ficou sem nenhum trabalho assim no movimento espírita. E tinha uma amiga nossa, uma grande amiga, nós chamamos de Tia Esté, e ela tinha vindo de Goiânia. O marido dela faleceu e ela se dedicou à rede feminina. Tia Esté, aqui está a presidente da rede feminina, que é Graça Brito, com o doutor Sérgio Brito, amigos queridos. Tia Esté me convidou naquela oportunidade, disse: olha, você tocando violão ficava lindo, tocando lá para os pacientes, lá na casa de apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fica ali em Jaguaribe, na rua 1º de maio, não, 12 de outubro, né? Rua 12 de outubro ali. E eu aceitei o convite, peguei meu violão, eu trabalhava na época na Unimed, João Pessoa, e eu trabalhava com vendas, então eu era mais livre. Então naquela hora da tarde, eu combinei com o meu chefe que eu ia ficar dando, e lá, eu fui lá. Cheguei lá, estavam os pacientes adultos. E eu sentei com eles, comecei a tocar, comecei a contar a história do Evangelho, porque eu sou espírita, eu já era espírita há bastante tempo, e eu conhecia as histórias, e eu sou contador de história. Então eu passei a contar a história do Evangelho para eles, história de Jesus. E teve assim muitas coisas bonitas nesse período que eu fiquei lá, né? Isso foi antes de 98, isso foi, eu acho que a rede feminina tinha recém-construído a casa, estava reformada a casa. E eu fiquei trabalhando lá. Toda segunda-feira eu ia, pegava meu violão, trabalhava somente até umas 3 horas da tarde, e quando era de 4h30 eu estava chegando lá, e era quando eles estavam vindo também da químio e da radioterapia,
para casa, e aí a gente se reunia, eu falava, começou a vir umas inspirações, que criei a terapia do perdão com eles, que era muito intuitiva as coisas, muito mesmo da espiritualidade, que eu, no final da reunião, eu contava história do Evangelho, cantava com eles, aí a gente pegava as mãos e eu começava o perdão, eu sozinho, porque Raquel trabalhava na Caixa Econômica, e a Caixa exigia muito aquele negócio de trabalhar dentro, não tinha como ela sair, mas o ideal sempre foi ficar os dois, e era só Merlânio Maia trabalhando lá, e eu pegava nas mãos daqueles pacientes que vinham de longe, dos sítios mais distantes, do interiorzão aí, dos sovacos de serra desse interior, e chegavam ali, a gente conversava, e eu sabia que o câncer tem muito a ver com mágoa, principalmente câncer de seio, de útero, de próstata. Então a gente segurava nas mãos e fazia eu começava assim: eu perdoo a meu pai, perdoo a minha mãe por qualquer coisa que eles tenham me feito, e eu, todo mundo de olho fechado, era quase uma oração, era uma oração, sem dúvida, e isso ia aprofundando, né? E eu perdoo o meu cônjuge, perdoo meus filhos, e ia nessa terapia do perdão, perdoo os vizinhos, perdoo os meus vizinhos, perdoo os amigos, e ia passando, perdoo os meus inimigos, até concluir com eu me perdoo. E a gente no final, como eles ficavam repetindo aquela oração, no final muitos deles choravam, havia muito choro. Tem um episódio inclusive que uma senhora lá, ela tinha assim os seus 40 anos, já tinha tirado os 2 seios, e a gente na terapia do perdão, aí quando eu disse, eu perdoo meu vizinho, aí ela fez, minha vizinha eu não perdoo não. E aí todo mundo parou, porque era todo mundo com o olho fechado, e ela disse, minha vizinha eu não perdoo não. Aí Dona Severina, eu disse, Dona Severina, ela disse, perdoa não, olha, seu Maia, me chamava de seu Maia, que é Merlânio Maia, porque Merlânio é um nome difícil, para não é todo mundo que tem essa intimidade, dizia, seu Maia, não perdoa não, porque ela deu na minha filha, tirou sangue da minha filha, eu não perdoo, e depois que eu tive essa doença, que eles não chamam nem o nome câncer, não é graça, ele é como se fosse uma barreira muito grande, ele, depois que eu tive essa doença, quando eu vou, eu passo no terreiro dela para ir para minha casa, e ela vem falar comigo, e eu dou uma rabisaca e passo direto. Toda vez ela faz isso. Aí eu disse, não, tudo bem. Aí a gente continuou, disse, vamos continuar a terapia do perdão e vamos cantar. E depois da terapia do perdão a gente cantava, cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar, que as pedras do meu caminho. Mas eu não vou cantar a música toda, senão a gente vai ficar, né? Vai ficar muito tarde, não vai dar para falar mais. Resultado, quando chega naquela parte de, se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. Rapaz, essa mulher deu um grito, saiu correndo da sala, foi pro banheiro, se fechou no banheiro, e eu nem Nossa Senhora, continuei cantando, e ela correu para lá, né? Quando passou o tempo, eu entro nessa música, eu entrei em outra música, que eu cantava aquela cura Senhor onde dói, cura Senhor, né? Da cura ela chegou, ela voltou, tinha lavado o rosto, sentou lá, e aí no final eu perguntava o que cada um sentiu. Quando chegou nela, ela disse, olha, seu Maia, eu senti como uma bola de fogo que vinha subindo aqui, ou eu gritava ou eu morria, e eu gritei porque eu não conseguia suportar. E aí depois eu conversava com ela, eu fui no final falar com ela, eu disse, olha, dona Severina, isso foi Nossa Senhora
que retirou do seu coração a mágoa. Então, quando a senhora for voltando para casa, a senhora se lembra de mim. E aí, que aquela sua vizinha vier falar com a senhora, fala com ela, dê um abraço em nome de Nossa Senhora, porque a senhora teve a grande oportunidade agora de se quitar com ela. Vou fazer isso, seu Maia. E eu não vi mais Dona Severina. Estou contando, talvez ela já tenha até desencarnado, ela pode estar recebendo os eflúvios que a lição dela nos proporciona. Então eu descobri isso. E aí, quando foi Cristiane Abar, que era da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, ela era na época, e ainda é hoje, era assistente social. Hoje ela é da diretoria de assistente social lá do hospital, mas na época ela era só assistente social. E ela sempre falava: "Oh, Merlane, é tão lindo aquele trabalho que você faz lá na Rede Feminina". E de fato, lá a Vlami também já tinha quem tocava violão para os pacientes, e eu era mais um. Aí ela disse: "Vamos lá para as crianças". Eu digo: "Rapaz, criança com câncer, eu não tenho condição de trabalhar com criança com câncer. É muito forte para mim essa coisa da criança". E ela dizia: "Não, você vai trabalhar, vamos lá". E teve um dia que ela foi lá visitar, não sei, foi resolver um documento lá, sei lá, eu nem lembro o que foi que ela foi fazer. E aí eu estava lá e não tinha quase nenhum paciente, parece que só tinha era 2 pacientes lá. Aí ela disse: "Mel", me chama de Mel, né? Um monte de gente me chama de Mel, isso é coisa de criança. E aí me chamou, me chamaram tanto de Mel que eu terminei com diabetes, entendeu? Como é o problema? Terminei com diabetes e foi esse povo me chamando de Mel. Aí isso vai, né, mexendo com a pessoa. Resultado. Aí ela diz: "Vamos lá visitar para tu conhecer lá as crianças". Tem poucas crianças. E aí eu fui com ela. Na época era só dois apartamentos, onde hoje, quem conhece o Hospital Laureano, é onde hoje ficam as enfermeiras ali no primeiro andar. Era ali as duas salinhas pequenas que ficavam as crianças. Eu cheguei lá, ela disse: "Cadê o violão?". Aí eu peguei o violão, que já estava carregando, comecei a cantar essas músicas. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Rapaz, isso fez um efeito para as crianças, porque ali é muito, realmente não tinha o que a criança fazer, era muito triste. E quando eu comecei a cantar, elas se envolveram, e as mães, e botamos todo mundo para cantar, e foi uma tarde adorável. Eu adorei. E eu sei que tem essa coisa da espiritualidade que fica ajudando a gente. E aí eu fiquei apaixonado. Aí eu fui lá pedir a dispensa da sede da Rede Feminina. Tem um episódio interessante e importante antes. Que eu fazia esse trabalho lá, mas eu não podia, porque eu não era da Rede Feminina. Só era mulher na época. O estatuto não permitia homem, e logo homem não podia fazer um trabalho dentro da sede. E aí elas se reuniram e mudaram o estatuto, porque no Brasil todo já estava mudando o estatuto aí para botar os homens. Aí a Elisete chegou lá, eu estava lá em cima tocando, isso antes de eu ter ido para as crianças. Ela disse: "Merlane Maia, vem cá, eu preciso falar com você". Eu desci lá na diretoria, eu pensei que ela ia dar uma bronca, alguma coisa, você já fica com aquela, né? Quando chegou lá, ela disse: "Olha, nós abrimos o estatuto, a possibilidade agora dos homens participarem, porque tem muito homem que quer trabalhar e não pode. Você quer ser o primeiro voluntário da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba?". Aí eu me emocionei. Hoje eu me emociono. Aí passei a fazer parte desse universo rosa, da camisa rosa, e comecei a fazer o trabalho com as crianças lá. Só que tinha algumas coisas muito tristes. Por exemplo, as crianças que vinham do interior para fazer a quimioterapia, que não estavam mal para ser internadas, não podiam ser internadas, elas ficavam arranchadas dentro do muro do hospital, mas não tinham, embaixo de uns pés de manga, tinha umas mangueiras muito grandes lá, não era Graça, muito grande, e eles ficavam ali. E quando eu chegava lá, eu dizia: quem são aqueles que estão ali? Eu via pais, mães lá, e as crianças tomavam a quimioterapia,
e ficavam lá durante o dia e depois iam para suas cidades e tal. E aquilo era muito dolorido para a gente ver aquela situação. Foi quando o Dr. Gilson Guedes, a mãe dele desencarnou e morava ali em Jaguaribe, perto de lá. E aí ele cedeu a casa para fazer a Casa da Criança. E foi feita a Casa da Criança, que era exatamente a casa de apoio para dar apoio às crianças, essas crianças que estavam ali, passavam o dia ali, embaixo das mangueiras. E aí eu me vinculei também com o Dr. Gilson, fizemos alguns trabalhos com as crianças lá, e fazia as festas com as crianças e tal. Depois, Dr. André Gadelha, que é também uma mulher maravilhosa e é uma médica missionária nesse universo, foi quando o Instituto Ronald McDonald, isso está tudo no livro que eu estou contando para vocês, assim, está mais aprofundado, aqui eu só estou dando umas pinceladas e vocês vão entender esse universo. E doutora Andréa recebeu pelo hospital, porque o Instituto Ronald McDonald pega uma instituição e que cuida de criança com câncer no mundo inteiro, e naquele dia, que é o último sábado de agosto, até hoje a gente trabalha com isso, ele libera, tem um sanduíche chamado Big Mac, que é um sanduíche lá grande, e todo sanduíche que é vendido ele repassa para aquela instituição. Naquele dia, toda a instituição é uma instituição só que é cadastrada, e até hoje é a ONG Donos do Amanhã, que nós fundamos a ONG para poder fazer esse trabalho. Fundamos a ONG, inclusive o nome ONG Donos do Amanhã é o nome de um poema meu, Donas de Amanhãs, que Dr. André pegou, disse, não, esse poema vai ser, esse nome desse poema vai ser o nome da ONG, que é a Associação de Combate ao Câncer Infantil e Juvenil da Paraíba, mas o nome fantasia, que tinha que ser um nome assim que chamasse a atenção mesmo, ficou Donos do Amanhã. E começamos a fazer os Mac Dia Feliz. Começamos desde o primeiro, fazíamos aquele trabalho todinho, divulgar tal, ao ponto da gente chegar e fechar a rua, aquela rua Edson Ramalho ali onde fica vizinho, como muitos de vocês conhecem lá, e fazer no último sábado uma grande festa com os artistas da terra, e a gente fazia o dia todo de show lá, e o pessoal indo e comprando o Big Mac. Chegamos a ser um case de sucesso do Instituto Ronald McDonald no mundo. Fazemos até, mas eu estou falando de que nós fomos o quê? Porque vendemos mais de 14 mil Big Macs num dia só. Isso aí começa de meia-noite do dia anterior e vai até meia-noite do dia do último sábado. Começa na sexta, meia-noite começa. Todo Big Mac que é vendido, sim, conseguimos com o governo da Paraíba, que na época eu não estou lembrado quem é, mas foi um desses aí, o Maranhão, o Cássio, não lembro quem foi, conseguimos que ele retirou até o imposto, o ICMS. Então ele vinha 100%. No hospital não tinha a ala pediátrica. E com o dinheiro dos Big Macs, nós construímos aquela ala pediátrica que tem. Só tinha lugar para 15 crianças, que eram 3 enfermarias grandes, que hoje ainda os adultos que tomam quimioterapia lá, que hoje faço trabalho com eles lá, grande, com um banheiro, e era 15 crianças e 15 mães, quer dizer, era 30 pessoas, aí com 3 banheiros apenas, porque quando a criança está tomando quimioterapia, vomita muito, tem muita diarreia, muita coisa, então é um caos. E aí a gente mudou, agora as enfermarias são de 3, 2 e 1 leito, né? É lindo lá, o ambiente ficou humanizado, cheio de figurinhas, que a criança não sente mais aquele muro hospitalar branco, aquelas paredes, e começou a mudar. Então isso foi uma luta vitoriosa nossa com a sociedade pessoense e tal, que conseguimos aquilo ali, com a rede feminina, aí vieram aí todo mundo se juntou, né? A associação de Casa da Criança, parece, de Recife, né? Que eles vieram, os arquitetos, e juntou todo mundo,
Foi uma grande festa, foi uma coisa maravilhosa. Aquilo é inesquecível, aquele trabalho. E nós construímos com a sociedade, com todo mundo, os voluntários, o hospital, todo mundo se envolveu nisso e conseguimos, com esse impulso, fazer uma ala para criança no hospital que não tinha. E o câncer, ele pode nos alcançar. Não tem assim, ninguém pode dizer, na minha casa não entra o câncer. Não há como dizer isso, porque todos nós estamos num mundo de expiação e provas e podemos ser atingidos por isso. Resta, nesse mundo de sofrimento e de dor, fazer o que diz Jesus em Mateus, no capítulo 25, eu até separei para vocês. Ele diz assim: porque no mundo de expiação e provas a dor pode nos alcançar todos, porque todos nós temos um passado, somos espíritos eternos, reencarnados, portanto nós temos um passado. Muitas vezes esse passado não foi muito adequado com a luz, as sombras do caminho, o mal que fizemos. Então esse mal vai nos alcançar, né? Só tem uma forma de aliviar. Então tem até uma mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, que ele diz assim: toda vez que a justiça divina encontra o devedor e vai aplicar a pena, o devedor do passado, e vai aplicar a pena, essa pena pode ser uma doença grave como o câncer, pode ser um acidente, pode ser um desencarne, pode ser uma doença degenerativa, sei lá o que, vai aplicar aquela pena, mas o encontra com as mãos fazendo bem. A misericórdia, que é outro departamento, não é mais a justiça, a misericórdia divina susta a aplicação da pena por tempo indeterminado. Isso é Emmanuel que diz, com muita poesia, com muita beleza. Então nos resta fazer o bem. E Jesus, que dizia assim: como queres ser meu amigo se não fazes o que eu vos mando? E ele diz em Mateus 25, 31: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, em companhia de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e reunir-se-ão diante dele todos os povos, e ele os separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Colocará à sua direita as ovelhas, à esquerda os cabritos. Então dirá o rei aos que se acharem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me destes de beber, andava forasteiro e me agasalhastes, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava preso e me viestes ver. Então lhe perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te demos agasalho, ou nu e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e te fomos ver? Responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo, o que fizeste a algum desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado ao diabo e seus anjos. Porque isso tudo é uma simbologia, porque na realidade de fato há a separação, mas para outros planetas, né, inferiores, tal, como a gente sabe. Porque eu estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, andava forasteiro e não me agasalhaste, estava nu e não me vestiste, estava doente e preso e não me visitaste. Perguntar-lhe-ão também estes: quando foi, Senhor, que te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou doente, ou preso, e deixamos de acudir-te? Mas ele lhes responderá: em verdade vos digo, o que deixaste de fazer a algum desses mais pequeninos, a mim é que deixaste de o fazer. Essa fala aqui, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, e é do Novo Testamento, Mateus,
ela ecoa muito forte, principalmente nós que estudamos o Espiritismo. Porque ser espírita não é fácil. É bom, a gente tem assistência na casa espírita, tem o socorro espiritual, tem o conhecimento, tem a consolação, mas não é fácil. É simples, ao ponto de o Papa que antecedeu Justiniano dizia: é impossível viver Jesus. E aí por isso que a igreja fez uma série de leis e tal e coisa, porque para viver na simplicidade é muito difícil no mundo que nós vivemos. É simples, mas não é fácil. Você tem que fazer esses exercícios do dia a dia e se modificando interiormente, que é uma luta tenaz conosco mesmo, e ocupar as mãos, tá? Raquel vai falar agora um pouco e depois a gente canta para vocês, certo? Então essas histórias que eu falei aqui estão nesse livro, que eu não vou cantar todo, porque senão ninguém vai comprar o livro, e todo o valor dele é revertido para lá, porque nós temos as despesas com as crianças, a gente faz festinha para elas, a gente faz aniversário, porque quando faz aniversário de uma, a gente dá presente a todas elas, porque você não sabe se no outro aniversário tem mais algum ali, ela ainda está aquelas ali, então todas ganham presente. E tem outras coisas também que a gente, um presente, uma coisinha, então todo o valor é revertido para lá, e o que vocês puderem comprar, vocês também estão ajudando. O valor é R$30, mas a gente foi para São Paulo, e Raquel, e a gente levou 10 livros só, porque estava com aquele problema dos aeroportos, da mala. Levou só 10 livros. E aí fizemos palestra no Centro Espírita, eu falei sobre esse trabalho, falei do livro, e aí eles deram para a gente, era para pagar R$300, aí deram R$750, foi um cheque, e Raquel botou o cheque, nem viu, né? Guardou o cheque. Quando chegou aqui, ela ia depositar aquela coisa, mas ela tem algo, ela ligou para lá, para o presidente do centro, ele disse: não, é porque a gente quer dar mesmo, ajudar, tal. Então aí vocês ficam com essas imagens que vocês estão vendo aí. Isso aí tem lá do comecinho, tem muita gente aí que não está mais aqui com a gente, né? Estava aí, mas não está mais com a gente, e a gente continua vinculado a esses espíritos. E só terminando aqui para Raquel começar, eu tive muito doente agora de fevereiro para cá. Eu tive uma doença autoimune, que era um problema de um remédio que eu tomava para pressão, eu não sabia. E aí isso foi piorando, e eu tive edema de glótula, eu tive uma série de problemas sérios. E busquei a casa espírita, na casa da vozinha, tem um grupo de saúde lá. E eu fui lá. Então a médium disse que chegou um monte de criança. Bora, meu boneco de lata. Cantando coral de criança. E foi narrado lá no atendimento. Essas amizades que você faz para sempre. Muita paz. Esse é o Boneco de Lata. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui falando deste trabalho, que é um trabalho que faz parte da nossa vida. Não é um trabalho de Merlânio e Raquel, mas é um trabalho dos bonecos de lata, que são representações de que cada um poderia e pode fazer parte da solidariedade. E a importância do trabalho, nós aprendemos que a solidariedade, e a doutrina espírita nos traz muito bem, que é algo que vai fazer parte do nosso cotidiano, e que a gente precisa sim começar a cada dia a ajudar muito mais. Nós aprendemos e amamos ser os bonecos de lata, embora já estejamos os velhinhos das latas. E a gente brincou porque, por exemplo, a gente começou há 20 anos, e recentemente eu, já ficando mais idosa, e um dos pequenos lá disse assim: ô boneca, por que você não tira essa sua barriga? Aí eu disse: meu filho, tá difícil, mas eu tô tentando. E a gente vai sim conseguir. E a gente brinca que o boneco de lata e a boneca não tem mais barriga, tem bucho. E por que esse nome das latas? Foi justamente de uma criança muito linda,
que hoje já está com mais de 18 anos, né, que na época chamou, porque a gente começou o trabalho cantando aquela música do imaginário popular, Meu Boneco de Lata. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, para ficar bom. E a cura justamente vinha da solidariedade e da gente poder fazer isso. E aí Merlane pensando, mas que nome a gente vai botar, gente? Toda vez que a gente chegava, as crianças faziam, lá vem o boneco de lata, olha o boneco de lata. E eles sabiam que era sábado porque a gente chegava, porque o boneco de lata chegava. E eu justamente me associei com isso porque só pude fazer o trabalho no sábado. E eu fiquei muito feliz desse ser que está ao meu lado, que é o meu marido há 32 anos, pela sensibilidade deste livro, desta obra. Esta obra, ela é, quando a gente lê, a gente não fica mais o mesmo. Mas não é pelo fato de ter sido feito por Merlânio. É pelo fato de mostrar aqui um livro de memórias e o que acontece lá, de coisas boas e coisas que nós aprendemos. Pelo fato da gente imaginar que quando a gente vai fazer um trabalho, nós somos aqueles que vamos doar. Mas isso não é verdade. Na realidade, quando se diz que é dando que se recebe, na mensagem de Francisco de Assis, quando Jesus coloca lá em Mateus, como o Merlane foi lido lá, que nós precisamos, todas as vezes que fizermos ao outro, não é? Estamos fazendo ao próprio Cristo, mas estamos fazendo a nós mesmos, é porque justamente é a oportunidade de fazer o bem. A gente ama ser os bonecos de lata porque justamente nós conseguimos doar, mas no sentido de mais ainda receber e valorizar a vida e valorizar o tempo. E saber que quando a gente quiser fazer alguma coisa, vamos planejar sim, mas vamos pensar na execução em seguida. Vamos fazer, realizar, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda predispõe aqui nesta existência física. E aí é tão importante porque embora a gente trabalhe em uma semana lá, a gente sabe e aprendeu que nós temos que fazer muito rápido, porque pode ser que na semana seguinte aquela criança não mais esteja lá. E aí este livro, ele conseguiu revelar justamente memórias de fatos, de crianças e de pais que conseguem e conseguiram, com o trabalho, mostrar a alegria. Porque é interessante, nós nos tornamos crianças e conseguimos ver aquela criança com a pureza da criança, do espírito de criança. Dela poder brincar, esquecer que está doente, pensar na alegria, começar a brilhar os olhos e ali a gente enxergar um ser puro, milenar, espírito imortal, às vezes muito mais com uma consciência muito mais purificada, muito mais com um aprendizado muito maior do que a gente que está na fase adulta. E assim a gente aprende a viver. E aí eu me lembro, em uma das nossas andanças, das crianças e as mães, a gente fica muito ligado. Não tem como deixar de ficar ligados com a família das crianças e dos adultos inclusive, porque a gente visita. E uma delas, eu lembro, que adoeceu. E aí, quando foi um pedido, a mãe disse: meu filho, o que é um pedido que você quer para você ficar bom? Ele disse: traga meu boneco de lata. Traga meu boneco de lata que eu fico bom. Isso, assim, chamou a atenção da gente, porque a gente foi para um hospital referência aqui grande, não era nem o Laureano, outro hospital aqui. Outro hospital. E aí chamou e não podia entrar com violão. Mas quando a gente foi contar o fato, não só deixaram a gente levar violão, como pandeiro, como pandeirola, a gente foi paramentado e entrou, praticamente a gente entrou com vários instrumentos musicais. E a gente começou a fazer, cantar. E os aparelhos dessa criança começaram a melhorar. E os médicos ficaram encantados com o trabalho, não era com a gente sabe disso. A gente era apenas um instrumento de estar ali, de mostrando o que estava a acontecer. Então a gente passou a perceber, eu e ele, que mais ainda nós somos esses instrumentos de levar a alegria, de levar o bem, de levar a caridade e de levar a todos em humanidade. É a nossa responsabilidade. Nós temos também, por exemplo, os nossos filhos também já foram, né? Um tocava violino, outro tocava pandeiro, a gente tem 3 filhos. E a alegria da gente é essa. E eu digo que a gente vai morrer velhinho,
as latas. Porque nada melhor, né? Que se Deus quiser não vai enferrujar. E todo esse trabalho é o projeto, não é para a gente. Todas as vezes que a gente chega, não é para que seja Merlane e Raquel, mas é para que a gente possa formar mais ainda um mundo melhor. Para que a gente reverte esse dinheiro para ajudar, tanto nos apadrinhamentos que a gente tem, de crianças que a gente doa feiras mensalmente, tanto também para, vocês sabem que a questão de alguns presentes. Fala do apadrinhamento, se você quiser, qualquer um de vocês quiser apadrinhar uma criança, aí dá uma feira mensal. Ou o que você quiser dar, se quiser dar chocolate, então vai para aquela criança, que tem nome, existe. Então você fica apadrinhando aquela criança. Outra coisa, eu queria também pedir a Marcos, até em público aqui, que a rede feminina precisa de muito. Que é isso que eu ia falar agora. Justamente eu queria aproveitar a oportunidade, primeiro agradecer, porque nós estamos aqui em nome de um trabalho. E um trabalho que todos podem ajudar, porque cada um se encontra, né? Às vezes assim, eu queria ajudar a fazer alguma coisa a mais, além do Centro Espírita. E essa é uma oportunidade. Agradecer à Federação Espírita Paraibana pelo espaço. E tem muita honra de estarmos aqui com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem um trabalho belíssimo, que distribui, gente, mais de quase 1000 lanches, não é, por dia, né? 600 lanches por dia. Então tem um trabalho na casa de apoio dos pacientes que vêm do interior, né? Tem a parte, então, de que é que vive esta rede feminina, a associação? Ela vive de doações. E justamente a gente tem, né, contas, né, que existem contas bancárias no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, para as pessoas ajudarem. Tem funcionário, tem uma despesa tem despesas, fixa, né? Tem tudo isso. Então precisa de doações. E com apenas R$10, por exemplo, ou R$5, o que queira doar, é muito bem-vindo e pode ajudar imensamente. Tem também na ONG Donos do Amanhã, que fica em frente ao Hospital Napoleão Laureano. Nós também somos membros e a gente participa. E lá também recebe doações e de tudo. Então, na rede feminina, de fraldas, de comida, de artigos que possam assim servir para o bazar, reverter, né? Então, assim, são várias formas de ajudar. E essa parte do livro... Graça, era trazer aqueles panfletinhos, deixar aqui, porque a federação pode ficar distribuindo com o pessoal ali na entrada e, né, cada vez é importante. E para a gente ajudar. E a parte do livro é algo que Merlane fez um desafio para muita gente, um desafio, e é muito interessante que a gente recebe muitos retornos sobre o livro, que era para se ler o livro. É um livro pequeno que se lê em 2 horas. E foi interessante que teve muita gente que disse: Merlane, me desculpe, mas só eu não Maiara consegui ler em 2 horas. Porque você não é que é um livro triste, mas é um livro que vai mexendo com o nosso ser. Você vai rir, então, vai chorar. Vai rir, vai chorar, mas vai aprender a ser mais solidários com o nosso dia a dia. Isso é que é o mais interessante. E sabendo que vai estar contribuindo. Eu queria... a gente, a hora avança muito, dizer também para vocês que, embora nós tenhamos lançado esse livro, né, em lugares externos, foi lançado lá na Energisa, foi lançado também lá no Ariano Suassuna, e está sendo lançado em vários centros espíritas, como forma, né, de divulgação do trabalho, convidando para que a gente dê as mãos. Gente, o tempo urge. Nós não podemos mais perder tempo. Nós aprendemos com Joana de Ângeles, que é um espírito de escola, que quando nós começamos a enxugar as lágrimas dos outros, nós não temos mais tempo para chorar. E as nossas dores, elas são muito pequenas, às vezes diante de muita coisa que nós vemos ao nosso redor. E essa parte, por exemplo, tem pessoas que vão e dizem assim: mas eu não consigo trabalhar com crianças. Mas vamos então trabalhar com idosos, vamos visitar asilos, vamos fazer uma atividade, mas vamos ajudar. Nós precisamos sair do nosso casulo, na realidade, e Joana de Ângeles também nos ensina na obra Vitória sobre a Depressão, que hoje é o mal do século, que está afetando a muitas criaturas, no capítulo 20 sobre o trabalhador espírita, e ela nos diz: seja voluntário.
Embora o Espiritismo ele seja um cristianismo redivivo, mas precisamos trabalhar além das fronteiras do centro espírita, em qualquer lugar, e sermos voluntários, e podermos sim utilizar da solidariedade. E Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, na Gênese, ele diz, desde 1868, que justamente há vários tipos de progressos da humanidade. O ser, ele conseguiu progredir na área da ciência, isso lá atrás, imagine hoje como a gente está vendo esse progresso intelectual, né, dos avanços da sociologia, da ciência, das artes, mas ainda se precisa avançar para o senso moral e a melhoria da humanidade, e justamente no progresso da caridade, da fraternidade e da solidariedade. E isso, o trabalho dos simples bonecos de lata estão querendo contribuir, e a gente conta com a ajuda de cada um de vocês. Obrigada. O poema que eu falei para vocês é isso aqui. As minhas crianças são cheias de encanto, de alegre acalanto, de brilho e calor, tão especiais, iguais às crianças de cabelos, tranças repletas de amor. São minhas Amandas, João, Daniel, Lucas, Isabel, Tiago, Luana, Rodrigo e Carla, Rafael, Maiara, Virgínia e Mara, Val, Edna e Ana. Suas gargalhadas ecoam no espaço, dançam no compasso, vivem a cantar, fazem traquinagens, gritam, soltam pum, sem motivo algum saem a requebrar. São todas carecas, doces, bagunceiras. Suas brincadeiras também tão iguais às da criançada de todas as cores. Também sentem dores. Eu estou horrível hoje. São normais, mas não são tão livres, pois o seu futuro se esbarra no muro branco hospitalar. Elas portam câncer, lutam todo dia contra a tirania que as vem devastar. Luta dura, infame, luta fatigante, luta tão gigante, luta desigual, luta tão constante, luta bruta e forte, luta contra a morte, luta desleal. E tome coragem, tome valentia, pois a terapia as enche de ais, que ter ânsia, enjoos, agulhas e exames, para que a morte infame não vença jamais. São tão pequeninas e as vejo vencendo, e as vejo crescendo, e as vejo tão sãs. São os meus amores, meninos, meninas, crianças divinas, donas de amanhãs. E aí vamos cantar, para a gente mostrar. Eu vou chorar a noite toda aqui. E aí a gente sabe que a força do amor é o que nos une, mas Jesus é a personificação do amor, e a gente leva com muita alegria para as crianças e para os adultos esta música. Eu acredito na força do amor, eu acredito no renascer da flor, acho bonito a luz do teu olhar, o teu sorriso é a felicidade que eu preciso, caminho pra chegar no paraíso, pra gente se encontrar, pois esse mundo é uma bola aonde a gente deita e rola e gira todo mundo em volta do amor, pois esse mundo é uma bola aonde a gente deita e rola e gira todo mundo em volta do amor, a turma da alegria
fiz umas músicas para tocar lá com eles. Um olá. Assim, deu bom dia, né? É assim, bom dia, é um baiãozinho. Bom dia. Bom dia, meus amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que Deus te abençoe. Bom dia. Eu te desejo amor. Eu te desejo paz. Que Deus cure teu ser. Que Deus te dê bem mais. Eu te desejo vida, saúde e alegria. De todo o coração te desejo bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amor. Bom dia. Isso é sem microfone, andando, Isso é a circulando, chegada, assim, logo. e a gente vai. Interessante, as pessoas estão ali, e quando a gente chega com os adultos, já está um desespero, porque a criança não, a criança, ela é criança, e a criança não reflexiona muito sobre a questão da doença, mas quando a gente chega no adulto, assim, tá aquele monte de adulto, a gente já chega com bom dia. Aí tem delas que mudam, levanta, vai dançar com a gente, porque naquele momento, teve uma que eu cantei na quimioterapia, aí a filha dela me abraçou. No final, quando eu ia saindo, ela disse: peraí, é porque eu explico que eu sou boneco de lata, ela é boneca do lado e a gente faz a festa. Aí ela disse: olha, você não sabe a importância do que você fez aqui. Eu estava brigada com Deus. E eu perdi o endereço de Deus. Perdi o endereço de Deus. E agora, com vocês, mudou minha vida. Deus voltou de novo. Então foi muito bonito. É os momentos assim que só a gente vivendo é que a gente sabe. E aí, lembrando que este livro, justamente, ele é um livro de memórias, são algumas histórias, com certeza vão sair outros Vocês estão vendo e que a outros, boneca de lado porque quer que são vocês várias comprem. histórias. Inclusive aceita cartão de crédito, aceita ticket de restaurante, entrada de E pra cinema. gente encerrar, a gente nunca tá sozinho, e a gente mostra muito isso pra eles. Olá primeiro. Olá, Eu vim aqui só pra te ver. Estou aqui pra cantar e dizer que você é meu irmão, minha irmã. Vamos cantar lindo amanhã. Olá, não esmoreça, tenha fé em Deus, que tudo pode com os filhos seus. Tua saúde vai se melhorar, com fé a cura vai chegar. Junte a esperança, amor e fé, com mais tolerância e união. Logo ao começar o dia, um sorriso de alegria. Deus cura a alma, o corpo e o coração. Deus cura a alma, o corpo e o coração. Deus cura a alma, o corpo e o coração. Menino, para quem está triste, desesperado com a doença grave dessa, quando eu chego, olha lá, levanta o astral e ele diz: meu Deus, isso é um sinal, e é mesmo um sinal de amor de Deus quando a gente canta. Tu quer o quê para encerrar aqui agora? Porque Marco Lima já está olhando para mim ali com aquele. A gente mostra que a gente nunca está sozinho, para a gente encerrar, porque Deus nos ama e fazemos parte da família universal. E lá não levamos concepções de religião, mas acima de tudo, nós levamos a concepção da religiosidade do ser. Isso é o mais importante, e que a gente se una e possamos verdadeiramente começar a fazer o bem e saber que nunca estamos sozinhos. E a gente diz isso para eles na música. Eu sei que ia ser bem pelo bem. Não? Quem falou sobre isso? Bora cantar que nunca estamos sós. Um dia eu estava só, aí a gente diz, pensava. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está aqui. Eu sinto a vibração de Deus em mim. Deus está onde? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está aqui. Eu sinto a
só materialmente, mas espiritualmente eu não estava. Estava com quem? Eu estava com Deus. Senti a presença de Deus. Aonde? Dentro de mim. Então eu fiquei tão contente, cantei assim: Deus está onde? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está aqui. Eu sinto a vibração de Deus em mim. Deus está onde? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está em mim. Está em mim. Deus está aqui. Eu sinto a vibração de Deus em mim, em nós. Deus está em nós. É isso aí. Aí vocês já viram que ninguém resiste à boneca de lata, porque ela canta, ela fica puxando. Parece até Padre Marcelo Rossi quando ficava lá em cima, vai, não sei o que. E aí todo mundo entra na vibe maravilhosa do bem. Para encerrar, essa é a música, viu, Marco? Vai encerrar mesmo agora. Quem faz o bem pelo bem, pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. É a grande lei de harmonia que dá sentido ao mundo. Quem tem amor e alegria faz o seu viver fecundo nos mistérios que há na vida, aqui e ali, mais além. Entre a chegada e a partida, viva semeando o bem. Quem faz o bem pelo bem, pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Espalhe o bem toda a vida, não ligue pra ingratidão. Cada manhã lhe convida a ter melhor coração. Faça amigos onde passe, não inveja seu ninguém. Mais um pouco e seu sol nasce. Tenha fé, mas faça o bem. Quem faz o bem pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Quem só Faz você? o bem Pelo bem é protegido. Mas se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Aê. Muito obrigada, Beijo no coração gente. de vocês. Deus ilumine e vamos Tamo colaborar aí. com o bem, E a não solidariedade. esqueça, faça o bem, faça o bem, faça o bem. Mesmo com inferioridade, faça o bem. Que você, quando chega no mundo espiritual, tem trabalho feito para mostrar. Senhor, eu sou inferior, eu ainda tenho meus problemas de ciúme, sou uma pessoa possessiva, não sei o que, mas fiz o bem. Olha aí. Aí ele vai dizer, agora você vai ter vergonha na cara e descer de novo para se melhorar interior, porque você teve merecimento, fez o bem. Beijo no coração.